Olá, vamos à nossa quinta aula. Ela trata do mesmo tema que já abordamos no capítulo 6. Capítulo 7 agora, aspectos tecnológicos de aterros sanitários. Já deveríamos estar dispondo em aterros apenas rejeitos. A data limite vem sendo sucessivamente postergada. Bem, o que nós veremos neste capítulo são aspectos relacionados a estruturas de controle, os métodos de operação de aterros. Apresento aqui métodos que já são obsoletos, certo? Mas para que se sinta a evolução que nós estamos tendo quando compararmos a operacionalidade dos aterros sanitários projetados hoje ou nos últimos anos com o que era adotado até algum tempo atrás, e não tanto tempo assim. Eu entrei na URGS em 97 e de lá para cá eu peguei o tempo em que o aterro que recebia os resíduos de Porto Alegre ficava próximo à Avenida Sertório, e o aterro Zona Norte. Depois daquilo, pela primeira vez em Porto Alegre, tivemos um aterro sanitário, impermeabilização da base, cobertura diária. Foi o aterro da Extrema, na Zona Sul. Depois do aterro da Extrema, quer me parecer que durante pouco tempo direcionamos para outro aterro e finalmente a solução muito razoável de enviarmos a um aterro sanitário que gera energia elétrica. Bem, nós veremos que usos nós podemos dar a uma área que foi de aterro após o seu enclausuramento. Alguns aspectos gerais, um conceito. Então, essa sigla, AS, aterro sanitário, vamos usá-la bastante. RS, resíduos sólidos, não é Rio Grande do Sul. Então, os aterros sanitários são um método para dispor, colocar o sinalizador que fica melhor. São um método de disposição que nos salvaguarda a saúde e a nossa segurança. As técnicas adotadas procuram minimizar a volumetria. Isto prolonga a vida útil e nós teremos uma maior capacidade de geração de energia por cada metro cúbico do aterro. Algumas tecnologias que nós vimos no capítulo anterior, capítulo 6. Caminhões que, além de compactar, fazem o embolsamento, ou seja, nós vimos no capítulo anterior um caminhão que, quando expele o resíduo do compartimento compactador, ele sai na forma, digamos assim, de um salsichão envolto por uma película impermeável. Então, essas técnicas facilitam o controle de vetores. Nós podemos deixar por muitas semanas um resíduo embolsado por estes equipamentos inovadores. Há 2 dias eu tentei acessar o site da empresa que fabrica estes caminhões, fica em Instância Velha, e o site não deu resposta. Eu vou procurar saber se mudou o site ou se a empresa não estaria mais operando no Brasil. É uma empresa que veio da Argentina já há pelo menos 10 anos. Seguindo, algo que nós podemos notar na frente de estabelecimentos que trabalham com alimentação e que gerem mais de 300 litros por dia de resíduos, não é quilos, 300 litros. As frotas de coleta da empresa contratada pela municipalidade não coletam esse resíduo. Não. Empresas que excedam a este volume aqui
não só empresas de alimentação, comércio, varejo, embalagens. Então, essas empresas devem contratar serviços de coleta particular. São empresas licenciadas para esta atividade, coletam os recicláveis e os levam até o pátio de transbordo da Lomba do Pinheiro. Lá, o que é orgânico vai para aterro e recicláveis passam pela linha de triagem das instalações da Lomba do Pinheiro, que nós visitaremos muito em breve. Muito em breve. Vejam estas imagens. O que o aterro evita? Vetores, catadores, dispersão. Imaginem aqui quanto plástico mole e papel vai ser carreado por ventos. Ainda mais que recentemente tivemos ventos entre 70 a 110 km por hora aqui em Porto Alegre. Bem, esta cena aqui, porcos sobre o aterro, ocorria no aterro Zona Norte, próximo da Avenida Sertório. Eu visitei aquele aterro nos anos 97, talvez até 99, certo? Nós tínhamos estudantes de mestrado que realizaram experimentos em células construídas neste meio aqui para dispor resíduos de serviço de saúde, por exemplo. Então, esses animais aqui não têm nenhuma condição de serem consumidos e, infelizmente, eram, em muitos casos. Seguindo. Atenções para com os aterros sanitários. Drenagem de gases e líquidos. O chorume, mesclado com águas de chuva, gera percolados. Aquele líquido que nós tratamos, metade dele ou mais da metade, em períodos chuvosos, bem mais da metade do que nós tratamos, não é o chorume, líquido que se desprendeu do sólido, mas a sua mescla com águas pluviais. Então, a máxima atenção com relação a minimizar o ingresso de águas pluviais no maciço do aterro. Sobre drenagem de gases e líquidos, eu orientarei um TCC que será desenvolvido pela Diane. A Diane, aluna da Engenharia Ambiental, funcionária da CRVR, ela está atuando no pátio de transbordo de Tramandaí. Ela vai pesquisar otimizações para com o sistema de drenagem. Bem, como tratar os percolados? Como tratar os percolados? Veremos aqui sistemas de tratamento e, muito em breve, visitaremos, na segunda visita que nós fizermos, ainda não fizemos a primeira, eu quero levá-los ao aterro de Minas do Leão. Por vezes, quando nós queríamos implantar um aterro numa área, por ali passava um córrego. E, há tempos atrás, os órgãos ambientais, no nosso caso a FEPAM, permitiam, às vezes, fazer uma cobertura daquele córrego com pedras de mão ou galerias construídas e fazer um aterro em cima de um córrego. Isto já não é mais permitido. Então, esta restrição levou a dificuldades bem mais significativas para encontrarmos áreas para aterros. E a grande evolução que nós tivemos com relação à definição de áreas para aterros foi o seguinte. Há bastante tempo atrás, eu já estava na URGS, era comum que cada município tivesse o seu aterro. Lixão, nos anos 90,
a esmagadora maioria dos municípios tinha o seu lixão próprio. Certo? Cada vez mais os aterros sanitários, eles atendem a vamos chamar de consórcio de municípios. Não é bem um consórcio, é um grupamento de municípios que se situam no entorno daquele aterro e para lá direcionam os seus resíduos. Quanto maior a proximidade, maior a economia para o município gerador, que arca com custos de transporte, feitos geralmente por uma empresa terceirizada. Então, a CRVR, ela vem, a cada ano, ela vem diminuindo o número de municípios que contribuem para Minas do Leão. Um observador um pouco desatento vai dizer, a empresa vai entrar em falência. Não, é que ela está pulverizando, ela está instalando em regiões estratégicas que são analisadas, considerando o tipo de terreno, considerando a proximidade com maiores geradores, ela vem implantando novos aterros que, entre aspas, roubam contribuintes do aterro de Minas do Leão. Nós vamos ver impermeabilização e selagem de fundo dos aterros, e além do material que nós vamos ver nesta apresentação, eu vou disponibilizar na nossa biblioteca e na nossa sala cinema apresentações e vídeos mostrando atenções para com a selagem de fundo, como se faz a impermeabilização. Vocês poderão ver o equipamento que promove a solda da manta PAD e como, feita uma solda, é feito um teste de impermeabilização, não lançando água nem esgoto. O teste de impermeabilização é feito colocando uma máquina com uma campânula aspiradora em cima da solda. E o vácuo que é gerado por esse equipamento, combinado com uma solução de espuma de sabão em pó, permite ver. Aquele equipamento faz uma sucção e se a solda estiver comprometida, não estiver perfeita, o ar que é aspirado debaixo da manta faz um borbulhar naquela gelatina água-sabão. Urbanização da área. Atenções com relação à geração de gases e recalques. Num slide mais adiante, eu acho que eu coloquei uma chamada para que eu faça referência a casos de construções importantes, muito importantes, feitas em cima de aterros sanitários enclausurados e as consequências. Temos exemplos. Seguindo. Qual é a vantagem do aterro? Quais são as vantagens dos aterros sanitários? Primeira, vamos ver em campo. Recuperação de áreas degradadas por mineração. Vocês ficarão assim surpresos em ver a degradação do terreno que é feita na mineração do carvão a céu aberto, a extensão das jazidas já exploradas, o aspecto enegrecido do terreno pela fuligem, pela deposição de partículas e a atuação da CRVR no sentido de cumprir as exigências do órgão licenciador para restituir ao local as suas características originais. Isto vem sendo atendido. Os aterros têm uma capacidade de grande absorção volumétrica de resíduos. E algo importante que vocês devem considerar nós vamos colocando resíduos. Nós temos aterros que têm 100, 140 metros de resíduos empilhados. A degradação dos resíduos pela ação microbiológica transforma os resíduos em líquidos e gases. O que resta é uma matéria muito minimizada volumetricamente. E até minimização que ocorre
pelo peso daquela coluna de resíduos que pode ter 60, 80, como no aterro Bandeirantes, 130 metros de altura. O peso compacta. A execução é simples, claro, simples, mas exige grandes atenções no projeto, decisão do local e, sobretudo, no acompanhamento da vida útil do aterro e o acompanhamento durante décadas após o enclausuramento. Este acompanhamento durante décadas o DEMAI vem fazendo no aterro Zona Norte, próximo da Avenida Sertório. Eu não vou me estender muito aqui, talvez eu grave um vídeo descrevendo as atenções do DMLU, perdão. Eu falei DEMAI porque eu também dou várias disciplinas. O DMLU vem procurando dar um tratamento para os percolados do aterro Zona Norte, que não é um aterro sanitário. É um aterro controlado. Impermeabilização de fundo? Não. A decomposição dos resíduos é biológica. É um reator natural. Nós não temos praticamente preocupações de controle com o que ali ocorre, senão evitar a chegada de inertes, também de recicláveis, e aspergir regularmente água sempre que necessário, quando em períodos de baixa umidade do ar, umidade relativa, períodos não chuvosos, o resíduo, especialmente se houver ventos, o resíduo mais na superfície ele fica ressecado, a umidade pode chegar a bem abaixo de 40%, e a atividade microbiana é reduzida pela baixa umidade. O controle de vetores é possível sempre que houver uma cobertura de área de terra. Passados vários dias, quando chega o momento de colocar mais resíduos naquele mesmo local, é feita uma decapagem para que o resíduo novo entre em contato com o velho. Isso aí é que faz com que nas camadas superficiais permaneça, às vezes durante até algumas semanas, condições aeróbias. Eu cobri com terra. A atividade biológica anaeróbia seria incentivada. Mas dali uma semana, duas, eu faço uma decapagem do resíduo, o ar atmosférico tem condições de penetrar. Aterros podem receber lodos de estações de tratamento e o DEMAI enviava para lá lodo das estações de tratamento de esgoto. Agora, envia para um local que eu ainda não conheço, creio que fica em Viamão. É uma fazenda onde creio que ele é compostado para fins agrícolas. Não exige equipamentos especiais, equipamentos de terraplanagem são muito usados. E aqui também, a geração de energia elétrica que a CRVR vem ampliando. Após colocar este recurso no aterro de Minas do Leão, ela vem gerando energia também em outros aterros sanitários no Rio Grande do Sul. Bom, nem tudo são flores. Desvantagens dos aterros. A necessidade de adoção de uma frota de transbordo. Alguém vai dizer, poxa, mas é claro que tem que levar para o aterro. Mas, num dos últimos capítulos, nós vamos ver a solução europeia, como tratar e dispor os aterros dentro da poligonal urbana. Algumas capitais no coração da cidade. Produção de percolados. Então, chorume, águas pluviais, percolados. Vamos ver o tratamento lá na Minas do Leão. Às vezes, nós não temos jazida de material
para fazer a cobertura nas proximidades. Isto já ocorreu em um aterro da cidade de Pelotas. O aterro sanitário da cidade de Pelotas buscava argila no município vizinho, Capão do Leão. Capão do Leão já foi Pelotas, mas emancipou-se. Algumas décadas atrás, uns 30 anos, se emancipou. O período para estabilizar os resíduos é longo. Então, graficamente, nós já vimos no capítulo 6, um gráfico onde nós temos eixo X, um horizonte de quase 10 anos, 3.600 dias. E, na ordenada, o comportamento da geração de gases, o comportamento de algumas variáveis que indicam a atividade microbiológica, como a geração do metano, dióxido de carbono, como que varia o pH. Então, aquele gráfico no capítulo 6, ele é bem interessante. O capítulo 6 não foi dado nesta modalidade que eu estou dando agora. Eu vou anotar aqui. Gerar vídeo, figuras. Eu vou gerar para aquelas figuras que mostram o comportamento de variáveis dentro dos resíduos sólidos de um aterro, um vídeo explicativo. A poluição do ar e a poluição sonora na execução. Nós temos movimento contínuo de máquinas de terraplanagem, elas trabalham em período noturno. Então, o canteiro de obras de um aterro sanitário, ele deve ter iluminação, sinalização para circulação segura em períodos noturnos. E, em se tratando de aterros, é difícil localizá-los próximos das cidades, que são os centros geradores. Então, os órgãos ambientais, aqui é o nosso AFEPAM, eles são, com muita razão, exigentes com relação à localização dos aterros. Aspectos diversos que nós já vimos devem ser considerados: natureza do solo, proximidade com corpos hídricos, proximidade com relação a argilas, tipo de solo. Aí vamos lá, eu vou procurar acelerar um pouquinho a apresentação. Tipos de disposição de resíduos urbanos que nós temos hoje. Ainda lixões. Aterros controlados, ainda. Detalhe, sublinho, aterro controlado é o que não tem impermeabilização de fundo. Aterro sanitário, temos muitos, cada vez mais. E aterro de rejeitos. Quando chegaremos aqui? Quando enviaremos para aterro apenas o que não puder ser reusado, reciclado e que não tenha poder calorífico interessante para geração de energia. Ainda teremos postergação de datas. Na página 2 do capítulo 7, há um link. Apresenta um vídeo apresentando um aterro. É interessante que o vejam. Se nestes slides com vídeo que eu estou apresentando agora aparecer link para algum vídeo, aqui nessa apresentação ele não responde, tem que entrar na nota de aula. Bem, seguindo. Buenos Aires já deveria ter enclausurado o aterro Campo de Maio. 4 décadas, eu diria que quase 5 décadas já está operando este aterro. A área total é de 500 hectares e 300 foram ocupados pelo aterro. O governo argentino há tempos vinha pensando em criar um novo aterro em outro local, mas
tomou uma decisão. Dos 300 hectares já ocupados, como a área total é 500, ele liberou. Bom, vamos tomar mais 161 hectares na periferia, no entorno do aterro existente. Então vejam, se há quase 50 anos ocuparam 300 hectares, agora agregaram uma área que é mais da metade da área que já foi ocupada. Isto aí vai dar uma vida ainda de tranquilamente 20 anos, mais talvez, porque também na Argentina a tendência é diminuir a chegada de inertes nos aterros, o que prolonga a vida útil. Vejam a volumetria que o aterro Campo de Maio recebe, a massa de resíduos, 14 mil toneladas dia. Bom, então vocês podem apreciar este vídeo, que tem 25 minutos mais ou menos, na sala Cinema do Moodle, da nossa disciplina. Estruturas de controle. Nós temos que cercar a área com arame farpado, ou com tela, ou com ambos, para que não haja o ingresso de pessoas para catar resíduos. E também plásticos e papel que são carreados pelo vento, eles ficam aderidos a esta cerca e equipes de manutenção periodicamente fazem um recorrido por um caminho que vai margeando a tela e fazem a retirada desses resíduos, depositando-os no aterro. Na chegada da nossa visita em Minas do Leão, nós vamos ver juntos a portaria e a balança. Certo? A portaria e a balança. As balanças, o recomendável é que tenham capacidade mínima para 30 toneladas. Vamos perguntar, eu não tenho essa informação, qual é a capacidade da balança. Anotem para que a gente faça essa pergunta lá. Eu tenho quase que certeza que em Minas do Leão esta capacidade é superada. Porque os caminhões de transbordo, creio que poderiam transportar até 30 toneladas de carga, mas a tara do veículo sobrepassaria. Os veículos de transbordo poderiam levar 30 toneladas, mas eles levam em média, creio que 25, certo? Porque a capacidade volumétrica é atingida, mas a densidade não permite carregar 30 toneladas. Seguindo, a portaria do aterro de Manaus, creio que foi feito quando da inauguração. Acho que por aqui ainda não passou nenhum veículo com resíduo. E aqui, a portaria e balança do aterro de Brasília. Gente, a capital federal teve o seu primeiro aterro entrando em operação há cerca de uns 3 anos. Até tempos atrás era um lixão, depois foi transformado em aterro controlado, porque passou a se cobrir a sujeira todos os dias, mas aterro sanitário com impermeabilização de base, de 3 anos para cá, mais ou menos. Nós temos que ter instalações de apoio, certo? Escritório, refeitório, vestiário, sanitários. Talvez a gente use lá. Almoxarifado. Então, lá nós guardamos materiais de uso frequente. Pátio para estocagem de material. Nós precisamos ter terra para cobertura diária. Nós precisamos ter pedras, tubulações para ir ampliando o sistema de drenagem e captação de gases. Então, sempre temos que ter estocados materiais, porque por vezes nós temos piquetes, greves, e esses movimentos fecham as estradas, às vezes 2, 3 dias para que ela seja desobstruída, e nós não podemos ficar sem materiais de uso diário. Galpões
máquinas, caminhões, equipamentos. Acesso externo e interno. Acesso. Acesso, entendam, o caminho a ser percorrido quando, saindo de uma rodovia asfaltada já existente, o caminhão tem que buscar uma derivação, às vezes, por uma estrada construída em função do aterro, para chegar até lá. E vou dar um caso aqui, eu botei um lembrete para mim mesmo, citar o aterro da Extrema. Eu o visitei no fim dos anos 90, eu acho, quando estava entrando em operação. Não. Fim dos anos 90. Bem, a municipalidade encontrou uma resistência de moradores da região que foram buscar moradias na Zona Sul, em zonas de campo, e o impacto do aterro para a maioria seria o seguinte: o caminhão levantando poeira, dezenas de caminhões circulando diariamente, caminhões pesados, levantando poeira que se depositaria nas suas casas. A municipalidade fez uma compensação. Não, essa estrada que é de terra vai ser asfaltada. O aterro esgotou a vida útil, a estrada não foi asfaltada. Enclausuramento do aterro, passaram-se mais 10 anos, a última vez que eu verifiquei, a estrada ainda não havia sido asfaltada. Bom, iluminação. Iluminação deve estar disponível no aterro. Operação noturna. Caminhões que chegam de municípios distantes, mesmo fazendo a coleta em período ainda diurno, chegam à noite. Se não tiver pátio de transbordo. Nós temos cinturões verdes. Aqui uma imagem, né? Então, é pouco visível aqui, mas do lado direito desta linha de árvores tem uma tela. Dá para ver ali de forma discreta um pilarete de concreto que retém ali a tela que tem função de segurar objetos carreados pelo vento. E o sistema arbóreo contribui para evitar a propagação de maus odores. Às vezes nós temos um alinhamento de árvores no lado interno da cerca e na margem externa se faz ali um plantio, não de um alinhamento, mas de várias linhas de árvores para dissipar maus odores. Métodos de operação e como se classificam os aterros. Método de trincheira. Uso em local plano, levemente inclinado, quando o aporte diário de resíduos é menor do que 10 toneladas. Gente, um caminhão de transbordo leva em uma viagem mais de 20 toneladas. E esse aterro é para uma chegada de no máximo 10 toneladas. Esse aterro era usado por pequenos municípios que recebiam apenas os próprios resíduos. Eu não vou dar muita atenção ao que aqui está colocado, são informações que eu retirei da nota de aula, mas esses aterros aqui não vêm sendo implantados, salvo alguma raríssima exceção, porque, como eu já disse, os aterros sanitários estão ficando cada vez mais próximos dos municípios geradores. E para o município gerador é bem mais interessante e aconselhável que ele não busque uma solução própria. Ainda que num primeiro momento possa ser mais barato, entre aspas, ele vai ter a responsabilidade para com o aterro. Impactos ambientais que vierem a ser registrados, compensações, multas. Então, direcionando a um aterro que recebe de vários municípios, ele não assume estas responsabilidades. Seguindo, vamos ver, depois do método de trincheira, não o adotem mais.
Métodos de escavação progressiva, método de meia encosta. Para terrenos secos, com declividade, que tenham um solo passível de ser usado para a cobertura diária. Se for argila, o melhor. O aterro, então, é feito colocando um certo volume de resíduos, compactando, certo? E nós temos uma vantagem, é que não precisamos transportar o material de cobertura de zonas distantes. Como o material local, no caso sendo argila, é adequado, a própria formação de uma depressão no terreno, sem atingir o freático, já proporciona um material para cobertura diária. Método em abandono. Método da área ou aterro superficial. Isto foi bastante adotado. Não é mais. Eu tô colocando, embora não me estenda na leitura, e temos mais elementos do que aqui está na nota de aula, para que a gente sinta a evolução que nós estamos tendo dos anos 90 para cá. Dos anos 90 para cá. Então, ele ocupava, vou sublinhar aqui, áreas baixas e úmidas, resíduos depositados em pântanos, terrenos alagados, mangues. Mangues são formações com águas salobas. A água chega por riachos, por escorrimento superficial, mas tem canais de comunicação com o mar. Então ali nós encontramos uma fauna interessante, mas estas depressões, esses terrenos alagadiços, eles foram, em grande parte, aterrados com resíduos. Bom, quem é da engenharia ambiental pode orgulhar-se de que essa especialidade muito contribui para licenciar novos aterros sanitários com padrões cada vez mais restritivos para a sua localização, para observação com relação ao tipo de solo e uma série de variáveis que esta especialização vem tornando possível na análise de novos projetos e acompanhamento de unidades já instaladas. Às vezes, se rebaixava o freático de forma constante no local de uma depressão alagada onde se colocasse os resíduos, mas nem sempre. Aqui tem um espaço aqui. E nesses locais, o solo não era adequado para cobrir resíduos. Imaginem, pântanos, mangues. A vantagem deste processo em abandono era recuperar áreas antes inaproveitáveis e sem interesse econômico. Cuidado que essa frase aqui tem sentido realmente ambíguo. Recuperar áreas. Parece que a área natural do mangue, o do pântano, não tinha função. Eu ia sujar os pés caminhando em cima, não podia fazer uma casa, aterramos com resíduos. E aí se edificou. Eu morei na cidade de Pelotas, onde tinha e tem ainda muitos engenhos para beneficiar arroz. No bairro em que eu morava, na frente da minha residência, tinha um açude, onde nos anos 30, início dos anos 40, aquele açude tinha peixes ali, e o meu pai, nos anos 30, 20, 40, pescava ali e se alimentava daqueles peixes. A água não era contaminada. Não era contaminada. Era um terreno alagado. Aí, os centros de beneficiamento de arroz, eles tinham que se livrar da casca. Ninguém queria a casca. Hoje, casca é resíduo com valor. Para minimizar o transporte, eles incineravam no local do engenho, incineravam a casca para transformá-la em cinzas. Cinza era resíduo, põe em qualquer lugar. Hoje, cinza é resíduo com valor riquíssimo em sílica,
direcionado a cimenteiras. Bem, o que fizeram com aquele açude? Foi aterrado com cascas de arroz, que eu via nos anos 50, é que foi feito o aterramento. Final dos anos 50, ele já estava sobressaindo acima do terreno natural, com casca de arroz e cinzas de arroz. A cinza do arroz absorvia a umidade e ela não era carreada pelo vento. Bem, hoje, se eu mostro para vocês aquele local, é um local com arruamento, com casas de alto padrão construtivo, feito em cima de um açude. Feito em cima de um açude. Outros métodos de execução de aterros, variantes destas já referidas, para aproveitar áreas. Aqui, destaquei, hein? Então, outros métodos de execução de aterros. Recuperar jazidas de saibro ou carvão. Exemplos em Porto Alegre. O aterro da Extrema, na Zona Sul, que entrou em operação por volta de 97. Eu acho que eu me enganei anteriormente num ano. Citação de um ano, talvez eu tenha errado por uma década. O aterro da Extrema, ele deve ter entrado em operação em 1990. 1990, certo? Até o fim dos anos 80 foi o aterro Zona Norte, próximo da Sertório. Então era uma jazida de saibro e o dono do local, que tinha ali uma cratera com dezenas de metros, deu-se por satisfeito em ceder para que recuperassem aquela cratera que era alagável, ela sobressaiu acima do terreno e, com a espessura de terra que for colocada em cima, eu não sei se o fizeram, mas a área pode ser aproveitada para reflorestamento. E outro exemplo que nós vamos ver em breve, áreas degradadas pela exploração do carvão. É o aterro de Minas do Leão. Minas do Leão. Aqui está a citação dos aterros que eu já fiz anteriormente. Inovações para com aterros. Estas duas imagens são de empreendimentos europeus. Não estou seguro, talvez seja da Espanha. Não estou seguro. Não registrei a fonte. Então, no Brasil, nós vamos tendendo a abraçar padrões europeus. Então, vejam que estes fardos brancos aqui, eles são rejeitos. Nada de que possa ser reusado, reciclado, usado para gerar energia, nada de orgânico. E eles formam imensas pilhas. E vejam bem, se esses equipamentos aqui, compactadores, atirantadores, têm um custo significativo, o que nós economizamos com a operação diária de diversos tratores para compactar os resíduos? Eles já vêm compactados. Importação de material para cobertura. A cobertura aqui é feita uma vez a cada, olha, nem sei dizer, 3 semanas, um mês, mais, não sei. Por quê? Porque o resíduo colocado assim, ele não permite, selado, atirantado, ele não permite a proliferação de vetores. E mesmo assim, pode haver a proliferação incipiente de vetores, então tem equipamentos que circulam aqui fazendo a aspersão de um inseticida biológico, certo? E daqui não se geram maus odores. Construção de células de aterros. Célula de aterro é uma volumetria que recebe resíduos até um certo ponto e depois cobre com terra. Então, aquela volumetria é uma célula de aterro. Então, os resíduos são dispostos e a cada 3 descargas, mais ou menos, o trator faz uma circulação, buscando, o que tanto já falamos, reduzir volumes de garrafas PET fechadas,
garrafas de vidro. A construção das células. Os resíduos espalhados são compactados pelo trator. Ao final de cada jornada de trabalho, a cobertura de terra. Dependendo do tipo da terra, a espessura varia entre 15 e 30 centímetros. Motivos óbvios da cobertura diária. Os resíduos dispostos no aterro deverão ser trabalhados, formando novas células que devem cobrir todo o aterro, toda a área do aterro disponível. Quando chegarmos ao fim da vida útil, a cobertura deverá ser mais significativa. Se o material for de primeira qualidade, 40 a 60 centímetros são suficientes. No processo de licenciamento já deve prever o tipo de material de cobertura definitiva, espessura. Bem, com estas medidas nós minimizamos a infiltração de águas. O ideal é que, antes de colocar a argila, se faça a colocação de uma manta PAD com declividade. Nós não devemos vedar nesta cobertura definitiva a rota de fuga dos gases. Tá? Então, mais adiante vem uma figura que mostra o aterro subindo, a chaminé subindo, o aterro subindo, a chaminé subindo. E agora que eu vou selar definitivamente? Já veremos uma imagem que mostra as atenções para com este processo. Aqui, em primeiro plano, um aterro que recém teve construído o sistema de drenagem. Eu não vou aqui, mas vocês podem dar um zoom na imagem que está nas notas de aula e ver detalhes aqui do dreno, a proteção mecânica do sistema de drenagem, certo? E nas notas de aula vocês têm essas linhas de chamada, o significado de cada uma. Então vejam aqui, o aterro começa a subir, ganhar cota, e aqui nós já temos essa capa escura, uma camada que foi coberta com terra compactada, e a chaminé, as chaminés, que têm um espaçamento cerca de 40 metros uma da outra. E o aterro continuou subindo. Aqui nós tínhamos uma camada, aqui nós já temos 1, 2, 3 camadas de resíduos. E quando do selamento, podemos até reflorestar. Podemos colocar uma camada de terra espessa que permita o desenvolvimento radicular de uma espécie vegetal, preferentemente com espalhamento horizontal do sistema de raízes. E nós podemos dispensar a comunicação com a atmosfera das chaminés se o aterro for como o que nós visitaremos em Minas do Leão. Lá, ao invés de permitir o acesso com a atmosfera, como eles estão gerando energia com o metano, é feito o lançamento de tubos PAD de grande diâmetro, interligando todas as chaminés, para que os gases continuem sendo direcionados para a central de geração de energia. Drenagem dos gases. Nós temos drenos de gases em diversas camadas. A cada, 10, 15 metros a definir, uma camada de drenos horizontais. Todos os drenos horizontais se comunicam com a chaminé, por onde o líquido vai para a base. Gases sobem. Tubos de concreto armado são ainda usados com brita. Aqui fala tubos de concreto revestidos com brita. No interior é usual que coloquem pedras de mão dentro da chaminé do tubo de concreto com 80, 100 centímetros, vai pedra de mão, porque a degradação do resíduo pode movimentar no sentido horizontal aquela chaminé, e se os tubos perdem a comunicação perfeita um com o outro, aquela pedra que está no interior e também na volta do tubo continua oferecendo uma rota de fuga para gases.
Os diâmetros adotados vão desde 20 centímetros em pequeníssimos aterros até tubos de 1 metro. No de Minas do Leão, creio que eram de 1 metro ou 80 centímetros. E aqui fala para aterros de até 15 metros de altura, mas bastante extensos em área, usam-se tubos de, no máximo, 40 centímetros. Aqui um corte mostrando as muitas atenções que devemos ter para com o fundo do aterro. Vamos ver aonde está a geomembrana PAD. Aqui. Aqui mostra uma de 0,8 milímetros. Para fundo de aterro sanitário, o mais usado, quando é uma grande altura, é colocarmos uma manta de 2 milímetros. Eu vou levar para a aula mostruários dessas mantas. Então vejam, abaixo da manta PAD nós temos o terreno natural. Depois veio um material de bota fora de uma lavra carbonífera explorada que tem uma capacidade desejável. Depois um bota fora selecionado. Depois uma camada argila amarela. Em cima da argila amarela, uma argila compactada que tem um K de permeabilidade 10⁻⁷ centímetros por segundo. Avaliem o tempo que leva a água com este K 10⁻⁷ centímetros por segundo para se deslocar 10 centímetros. Vejam quantos anos vai dar com esta velocidade. E nesta argila compactada mais espessa, nós temos aqui um dreno de alarme. Faltou uma linha de chamada, quem fez a figura, para dizer o que é esta faixa branca que se comunica com um tubo. É um dreno de alarme. É um dreno de alarme. Porque se a geomembrana e a argila compactada permitirem a passagem daqui até aqui, já a água que infiltrou vai por declividade de um tubo existente para um poço de acumulação, onde tem um sistema de alarme. Deve ser uma sonda com um eletrodo que, havendo água, a água fecha o contato e dá um alarme. Esse alarme pode ser luminoso, sonoro, dizendo, olha, falhou. Então vejam como é importante assegurar uma perfeita impermeabilização. Imaginem vocês estarem com 30 metros de resíduos depositados e houve falha. Bom, mas esse dreno de alarme, muitas vezes ele é dimensionado para a água que aqui chegar escorrer celeremente para um ponto de captação, de onde ela é coletada e aspergida novamente no aterro ou vai para um sistema de tratamento. Bem, então, em cima do tracejado, que é a manta PAD, nós temos uma argila de proteção mecânica para manta PAD. Depois nós temos aqui ainda o sistema de drenagem de fundo. Aqui, esses brancos, que aqui poderia ter seta dizendo que o escoamento é para cá e para cá, certo? No sentido de que os percolados que descem pela chaminé, vejam, desce pela chaminé, tem que ter uma rota de fuga. E esta rota de fuga é através deste cano que sairia do plano do monitor, se aproximaria de nós para lançar o que é captado pelo fundo, percolados, lançar num poço de captação. Então, de lá é feito o succionamento, caminhões-tanque ou tubulações com bombas, para que o que é captado do fundo da célula
seja direcionado ao sistema de tratamento e uma parte para ser lançada em cima do maciço do aterro. Aqui, vejam, dreno para gases. Dentro deste tubo podem ser colocadas pedras de mão, certo? Aí nós vamos ter mais garantia de que lá no fundo o tubo não vai entrar em colapso por compressão devido a 120 metros de resíduos em cima. Então, este tubo com pedras de mão dentro, ele é envolto por uma tela. E entre o tubo e a tela, brita graúda, pedra de mão pode ser. Então, os gases, eles sobem também entre a parede do tubo e a tela, onde nós temos pedras. Bom, em linhas gerais era isso. Notem que aqui, ó, esta linha de chamada mostra que este grande círculo é uma ampliação desta parte do fundo, mostrando as atenções relativas à mecânica do solo, os materiais, para com o fundo do aterro sanitário. Mudando. Ao construir células, tubos de concreto armado podem ser substituídos por estruturas com idênticas funções. Às vezes só uma... Já vamos ver no próximo slide exemplo disso, uma figura. Fardos de tela metálica, cilíndrico, preenchidos com pedra. Então estas telas usadas para laje na construção civil, laje de concreto armado, a tela é cortada, vergada, e se faz aqui uma solda, ou um atirantamento, e este cilindro formado pela tela recebe pedras no interior. Camisa metálica, um tubo metálico com alças numa extremidade. Então, um cilindro metálico com alças para içamento. Esse cilindro metálico, ele vai recebendo brita. Quando o resíduo chega na altura em que esse tubo está aflorando, aí esse tubo é puxado por aquela alça, por um equipamento, ele é puxado, vai saindo para fora do terreno. Uma parte ainda fica ali. Aí começamos a colocar resíduo no entorno, certo? E isso aqui é cheio com pedra também de novo. Então aquele tubulação de aço ou de ferro, cada vez que ele é içado, ele deixa para baixo uma coluna de pedras empilhadas. Caminho preferencial para gases subirem, percolados descerem em direção aos drenos de fundo. Isto aqui que está no último parágrafo, nós, ao invés de fazermos uma leitura, vamos acompanhar na figura que segue. Aqui, vejam, aquele tubo com pedras no interior, cercado por uma tela e, entre a tela e o tubo, mais pedras. Então, o gás tanto sobe por dentro do tubo, como pelo vazio dessas pedras aqui. Bom, agora, argila compactada para o selamento final. Então, aqui não é interessante nós colocarmos esta chaminé aflorando. Até porque, aonde estas chaminés afloram, muitas vezes são colocados tonéis metálicos emborcados ali, para que o fluxo do gás não saia através de um orifício da chaminé de 1 metro. Aí o gás apaga com frequência. Então, se coloca um confinamento para que no topo da chaminé o gás saia por um tubo de pequeno diâmetro. Então, o gás vai estar mais concentrado e não diluído com a atmosfera que circula. E ele queima com mais segurança. Então, aqui vejam que se fez um selamento com argila e se colocou aqui o prolongamento do tubo de concreto e se fez um fechamento com um material de boa qualidade, certo? Que, através de um duto de pequeno diâmetro, lança gás, metano principalmente, concentrado para queima no flare. O flare é o queimador.
Queimadores para gases quase sempre são improvisados. Queimadores para gases, se comprados especificamente para este fim, são caríssimos. Caríssimos. Até pelo material, posto que aqui ferro ele é rapidamente oxidado porque nós temos grande concentração de gás sulfídrico. Vamos seguir? Drenar águas de chuva, nascentes, percolados. Uma operação eficiente do aterro deve evitar que as águas de chuva alcancem o maciço do aterro. Então, córregos que vão em direção à zona que nós vamos ocupar com o aterro, eles devem ser escavados para contornarem a poligonal do aterro e seguirem o seu destino. Será uma água superficial e vai continuar a jusante do aterro como água superficial, não percolou no aterro. Então, estas canaletas, é claro que elas devem ser construídas evitando processos erosivos. Se tiver uma declividade que seja de 5 centímetros por metro, chuvas intensas podem degradar um canal em terra. Então, elas são revestidas com canaletas de concreto para assegurar um escoamento não erosivo. Águas de nascentes. Há muito tempo atrás se permitia. Se tem uma nascente, faz o aterro em cima. Oferece uma rota de fuga, material pedregoso, coberto, para que aquela nascente flua por baixo do aterro e busque o seu destino. Hoje não mais. Hoje não mais. Chorume. Para onde vamos mandar o chorume e o percolado? O percolado já inclui o chorume e a água de chuva. Não fui muito feliz em colocar. Na verdade, o que nós destinamos é o percolado. Menor parte composto por chorume, maior parte por águas de chuva. Em períodos muito secos, prolongados, meses, nós podemos ter que a maior parte do percolado é chorume. Períodos chuvosos, dias consecutivos, a maior parte do percolado é água pluvial. Nós vamos acompanhar um sistema de tratamento exemplar a nível nacional na nossa visita. Eu estou esperando um retorno do pátio. Bom, eu já avisei, creio que vocês por e-mail, não tenho certeza. Eu estou esperando para segunda, até terça-feira no máximo, a confirmação de que poderemos visitar o pátio de transbordo, onde tem a linha de triagem de resíduos recicláveis, e visitaremos a Vila Pinto, o centro de reciclagem da falecida tia Marli. Segunda-feira eu vou buscar a confirmação desta segunda visita e no final da manhã nós deveremos visitar a Ecobarreira do Dilúvio. Então nós faremos um roteiro começando na Lomba do Pinheiro, próximo do IPH, passaremos pela Vila Pinto e terminaremos na Ipiranga, esquina Borges, de onde o ônibus retorna para o IPH. A confirmar a visita. Bem, o sistema em Minas do Leão antes era um sistema de lagoas de estabilização em série. 7 lagoas em série. Na última, havia já uma biota. Sapos não somente sobreviviam, procriavam na 7ª lagoa. Pena que naquele tempo que eu ia lá, não tinha máquina digital, eu acho que eu não fiquei com algumas imagens interessantes. A água que escorria da lavagem do carvão para a remoção das cinzas, o carvão sem cinzas, preço de comercialização superior. Esta água de lavagem ia para uma cratera de mineração de carvão abandonada com dezenas de metros de profundidade. Com o tempo, essa cratera foi sendo assoreada pelas cinzas depositadas. Então, a empresa começou a dragar o pó, promover a remoção da umidade e vendê-lo como combustível. Valor de comercialização inferior ao do carvão pedregoso, sólido, mas
resíduo com valor. Bom, então a CRVR colocou em operação unidades excepcionais para tratar percolados do aterro. No slide seguinte vai aparecer uma foto que eu registrei cerca de 3 anos e meio atrás, quando o processo de tratamento de percolados estava em aterro. Vocês vão ver funcionando. Então agora algumas imagens aqui da visita que eu fiz há 3 anos e meio. Estava em construção. Aqui eu coloquei em vermelho trocar figura. Eu já troquei, depois que eu já troquei no capítulo 7. Já troquei no capítulo 7 para que eu vou disponibilizar hoje ou amanhã, segunda-feira. Eu vou disponibilizar a nota de aula do capítulo 7 com essa figura trocada. Ou ela está no fim do capítulo 6, agora não estou seguro. Bom, então aqui a fonte é a própria CRVR que mostrou aqui, e mesmo com a obra em construção, aqui já estava operando com tratamento de percolados de forma incompleta. É a impressão que dá aqui, porque a água está com agitação. Bem, seguindo. Aqui vejam que com a obra em andamento, o revestimento de taludes já vinha sendo feito. Não se esperou acabar o movimento de terra, porque com isto a empresa minimiza os processos erosivos quando chuvas intensas incidem em taludes expostos. Foto também de 3 anos e meio, quando algumas bacias de tratamento estavam em construção. Eu não recordo se já era percolado sendo tratado, creio que sim, ou se eram apenas testes com água, com lixiviado tratado, não sei da informação. Acho que tem mais uma foto. Filtro prensa que ainda não tinha sido usado. Então aqui, ó, vejam que tem uma série de placas. Vocês sabem uma gaita de gaúcho, uma gaita de fole que chamam, né? Acho que é isso. Acho que é esse o nome. A gaita adquire um comprimento grande, depois se fecha. Quando se abre, ela está aspirando ar. E quando ela se fecha, ela vai expelindo ar e o gauchão vai atuando nos teclados. Este filtro prensa, ele tem um cursor. Aquela placa azul que está lá no fundo, ela tem um movimento de deslizamento. Ao longo de uma barra guia, esta sanfona se abre e se fecha. Quando ela está recebendo lodo insuflado por bombeamento aqui para dentro, lodo com 99% de umidade, certo? Esta sanfona vai se abrindo. Ela mais do que duplica de comprimento. Quando atinge a capacidade de abertura máxima da sanfona, aí começa um lento movimento de compressão e a água vai fluindo através de uma membrana. É uma espécie de gel têxtil por onde a água é expulsa. E, uma vez expulsa a água, se faz a expulsão do lodo com a teor de umidade reduzido. O teor de umidade que sai do lodo, que é expulso da prensa, o lodo fica, como se diz, paleável. Se nós formos largando, aqueles volumes de lodo eles não escorrem mais. Não escorrem. O que facilita bastante o transporte em containers cobertos para tratamento do lodo, em local licenciado, se não for feito no próprio local. Mais alguma figura? Aqui eu não estou no grupo porque fui o fotógrafo. Eu era o fotógrafo, não apareço nas fotos. Aqui é esse funcionário, esqueci o nome dele, eu tinha contato com ele, e uma engenheira, ambos são engenheiros, a engenheira aqui
dando instruções para o professor Kenneth. O professor Kenneth, da Universidade de Lund, Suécia, se não fosse a pandemia, teria aportado ao IPH 3 estudantes de pós-graduação que dedicariam atenções principalmente para com este sistema de tratamento inovador que estava sendo implantado então. O professor Benetti acompanhou a visita com interesse. Vamos mais alguns slides e eu libero vocês. A DBO, eu poderia ter posto aqui, claro, também a DQO, dos percolados de aterros é 30 a até 100 vezes maior. A carga contaminante é de 30 a 100 vezes maior do que o esgoto bruto. Esgoto bruto considerando 200 a 300 miligramas por litro. Então esses líquidos, os percolados, coletados por drenos, passam por complexos sistemas de tratamento até que a DBO e DQO atinjam níveis licenciados para a emissão superficial, caso haja. Vamos perguntar se com esse novo sistema de tratamento ocorre descarga superficial? Intuio que não, em Minas do Leão. O tratamento de percolados, aqui leia-se em. O tratamento de percolados em muitos aterros sanitários ainda é feito em Lagoas, atendendo padrões de emissão. O polo petroquímico trata os efluentes do complexo industrial em lagoas de estabilização. Eu fiz de 85 a 88, eu fiz diversos projetos de tratamento de resíduos sólidos e de percolados, efluentes industriais para o terceiro polo petroquímico. Não participei do projeto de Lagoas, já estavam prontas. Recircular a fração líquida, os efluentes tratados do aterro. Lançando o efluente tratado na superfície, nós agregamos umidade. E esta umidade não é com água potável, é até bom que seja um efluente, rico ainda em micro-organismos. Então tem estudos que mostram que aquele resíduo que está na superfície, o seu processo é acelerado, dobrando a produção de gás. É uma prática generalizada a recirculação para a superfície, do efluente tratado para a superfície. Claro, o ideal é que busquem emissão superficial zero. É o ideal. Usos da área do aterro. Eu falei para vocês que eu sei de casos, conheci alguns. Eu poderia ter agregado aqui fotos que eu fiz desses locais. Não o fiz. Bem, fotos recentes. Os aterros clausurados podem ser transformados em jardins, parques, certo? E aqui outros exemplos. A distância entre o centro gerador e o aterro leva a uma atividade de reflorestamento sobre células clausuradas, uma capa mais espessa sobre a manta, sobre a proteção de argila, terra vegetal, reflorestamento, certo? Agora, construir ambientes fechados em cima de aterro, mesmo pisos de concreto armado. Quanto mais elevada for a capa de resíduos, mais significativos serão os recalques diferenciais. Estes recalques diferenciais, eles não ocorrem com a superfície baixando de forma linear, mantendo a horizontalidade. Não. O recalque ele pode ocorrer de forma a deformar paredes, lajes que sejam construídas. Bom, nós tivemos em São Paulo
um grande condomínio. Talvez, isso aqui faz já 40 anos, não tenho a data certa. Mas havia uma indústria de amortecedores no Brasil que enviava resíduos para uma área, não tinha construção lá. Lá ele depositava resíduos industriais, principalmente oriundos de uma fábrica de amortecedores. Se passou o tempo, esta indústria passou a direcionar resíduos por atuação de órgãos ambientais para uma zona diferenciada, linha de tratamento, aterro de resíduos industriais, provavelmente. Bom, naquela volumetria de resíduos industriais lá depositados, foi feito um condomínio de torres, que talvez tenha sido o maior do estado de São Paulo há 40 anos atrás, mais ou menos. O que aconteceu lá? Os gases que emanavam daquele local de lixão industrial através do solo levou a patologias, câncer. Câncer por inalação de emissões gasosas. Então, foi feito um trabalho de monitoramento incrível, mostrando o número de casos de câncer por cada 1000 habitantes, certo? E pessoas que se submetiam a testes dando negativo, continuavam a ser monitoradas, passados alguns anos, câncer, certo? Não sei que solução foi dada para aquele condomínio. Outro exemplo, na minha cidade natal, havia um lixão em Pelotas e, passados alguns anos, acharam o local ideal para construir a nova rodoviária, funciona até hoje, a rodoviária de Pelotas. Foi construída. A capacidade de suporte do terreno era tão baixa que o estaqueamento lá, informações verbais, não vi o projeto, as estacas para suportar uma construção de 2 andares, as estacas foram a 36 metros. Bom, mesmo com as estacas a 36 metros, eu vou buscar e mostrar para vocês testemunhos que nós temos do quanto aquele terreno já afundou. Se nós olharmos assim, aonde um pilar de concreto do box onde estacionam os ônibus, aonde o piso de basalto encosta no pilar de concreto, nós vemos o registro do que era o nível inicial. E o piso, onde as pessoas circulam para subir no ônibus, está sempre baixando até hoje. Bom, Shopping Center. Shopping Center São Paulo. Feito em cima de lixão que virou aterro controlado, talvez com aporte de resíduos industriais. Bem, Shopping Center construído, entrou em operação, meses, aquele odor que não chamava muito a freguesia, levou a que a administração contratasse uma perícia. Então, com detectores de gases, eu posso mostrar algum equipamento para vocês, de equipamentos que nós usamos para saber se a permanência num ambiente é segura. Então, ali nós podemos medir qual é a concentração de metano, qual é a concentração de H2S. A concentração de metano é problemática. Nós já tivemos vítimas até no IPH de consequências. Bem, foi feito o shopping center e constatou-se que o fedorzinho era uma certa concentração de H2S. Todos vocês conhecem o cheiro. Quem não conhece, deixe um ovo exposto 3 meses, pegando pela janela a radiação solar. Depois quebrem ele, de preferência no vaso sanitário. É o cheirinho do H2S. E também detectaram algo bem mais comprometedor, metano. Metano, que se o shopping ficasse fechado
um período razoável, poderia-se atingir ali a concentração em ppms capaz de gerar um processo explosivo se houver uma faísca. Tá? Então esse shopping, não se preocupem, hoje creio que vocês podem visitá-lo sem nenhum problema, porque lá foi feito um serviço de recuperação bem sofisticado. Então foram introduzidos drenos por baixo do piso do shopping, com processos provavelmente não destrutivos, e colocaram-se tubos, estou dizendo que seria uma solução, eu não vi o projeto, e desses tubos nós colocamos uma central geradora de vácuo, uma vazão pequena. Então, gerando vácuo, ela vai sugar gases que estejam buscando um caminho ascensional para invadir o shopping center, área construída fechada. Aqui, ó, outro exemplo, já falei de Pelotas, caso próximo. Vamos a Porto Alegre. Quem sai de Porto Alegre pelo que hoje é a Freeway, creio que na margem direita, quem sai de Porto Alegre, fizeram ali um loteamento há 40 anos atrás, mais de 40 anos, porque eu tive essa informação quando eu entrei no IPH na virada de 78 para 79. Bom, os moradores ficaram satisfeitos. Eles ficaram muito gratos porque estava emanando gás no entorno de suas casas. Felizmente, o contrapiso e o piso, o aterro era de pequena altura, era uma área alagadiça. Então recebeu pouca altura de resíduos, foi aterrada com bastante, buscando uma sobreelevação, justamente por ser alagadiça. Quiseram construir numa cota não sujeita a alagamentos. Bom, a emanação gasosa não ia para o interior das casas, mas saía pelo solo. Então, eles, muito criativos, cravaram tubos perfurados no solo, fizeram uma trempezinha com tijolos alinhados, cravaram ali 3, 4 tubinhos. Então, aquele gás que vinha com dificuldade para aflorar pelos meandros da argila, ele encontrava um caminho preferencial. Vamos pelo tubinho. O gás, assim como a água, são os elementos muito preguiçosos. Eles buscam o trajeto mais fácil. E aí, eles cozinhavam. Se não estava chovendo, eles podiam cozinhar, durante um bom tempo fizeram isso, em cima daquele arranjo, sem gastar o gás liquefeito. Interessante solução, muito criativa. Bom, desculpem se me estendi demais, apreciem o conteúdo de forma não sequencial, deem uma recirculada em algum ponto que julgarem importante. Certo, pessoal? Vou parar a gravação, que levou aqui, acho que 1h22. Parei.